Meus amados, paz de graça, nosso canal Água da Rocha, palavra de fé, esperança, renovação e transformação, trazendo para vocês a palavra de hoje. Mas antes de falar sobre a palavra de hoje, eu gostaria de falar sobre um outro vídeo chamado Angústia, a dor da alma. Esse vídeo foi publicado já faz algum tempo e eu vou colocar ele na descrição desse vídeo de hoje, porque se você ainda não viu esta mensagem, que você possa estar indo lá, dar uma olhadinha. Junto com o link da mensagem de hoje, eu também vou enviar o link desse outro vídeo. Hoje a nossa palavra se chama angústia ou opressão. Então, angústia, a dor da alma, tem tudo a ver com essa mensagem que nós estaremos falando hoje também. Ok? Eu espero que todos vocês possam estar assim, dando uma olhada lá, verificando o vídeo nosso anterior. Eu gostaria também de dizer para você que ainda não nos segue nas nossas redes sociais, que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, ou que ainda não curtiu a nossa página lá no Facebook, vai lá, ajuda a gente para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Vamos então assim à nossa palavra de hoje, angústia ou opressão. Cada um de nós sente medo, tem dor, sente remorso, passa por decepções e sofre com as aflições da vida, o que é normal, pois todos estamos sujeitos. Jesus disse que teríamos aflições. Jesus também teve compaixão de um jovem que sofria com um espírito mau que o oprimia já fazia alguns anos. E olha só o que foi que ele disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais entres nele. Está registrado no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 25, a parte B. E de uma mulher que vivia encurvada: mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre elas e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Lucas capítulo 13, versículos 12 e 13. Opressão é algo muito difícil de lidar, pois ela pode ser fruto de uma angústia, de uma mágoa, de uma superioridade do outro. A opressão nem sempre é algo que vem do maligno, nem sempre a opressão é fruto de uma possessão demoníaca, como foi o caso do jovem que Jesus curou, como também da mulher que estava encurvada e Jesus a libertou disso. Quando falamos que um cristão está se sentindo oprimido, todos já pensam que está em pecado, que sua vida desandou. Isso no sentido de que saiu da presença de Deus, saiu dos caminhos do Senhor. Davi, quando pecou, pediu para Deus não lhe tirar o espírito. Ainda assim sentiu uma angústia muito grande. Era o peso da culpa lhe condenando. Mas Deus o curou, o libertou por meio do seu profeta Natã. Paulo orava e clamava por seus apadrinhados. Nas cartas de Paulo ele sempre estava falando sobre a oração para ajudar as pessoas que estavam em dificuldade, seus filhos na fé. E isso lhe gerava uma angústia tremenda, uma dor que lhe feria a alma. Ele até nos ajuda a enfrentar nossas batalhas espirituais quando cita Efésios. Olha só o que diz Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo sabia que teríamos opressão e que deveríamos nos preparar, nos
fortalecer. E somente com a armadura de Deus é que nós conseguimos nos preparar, nos fortalecer. O cristão pode sim sofrer uma opressão das trevas, principalmente se ele enfrenta batalhas espirituais, bate de frente com o inimigo ou entra em combate por alguém. Também o cristão precisa saber que deve resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É o que diz Tiago 4:7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu já disse aqui que ninguém deve dizer que de Deus é tentado, pois Deus não tenta ninguém. Também está no livro de Tiago, capítulo 2. Uma crença que diz que o crente, o cristão, não é ameaçado, perseguido ou tocado pelo diabo, pelo nosso maior inimigo, é uma crença mentirosa. Ainda que ele não tenha permissão para nos tocar, ele oprime, pois a opressão é subjugar, colocar embaixo de uma servidão, de algo que aprisiona. Na verdade, a opressão é uma energia negativa que cai sobre você, que paira sobre você, que te impede, por exemplo, de sorrir, que te impede, por exemplo, de louvar a Deus, que te impede, por exemplo, de fazer muitas coisas boas. Você começa a se sentir impotente. Isso não é uma angústia, porque a angústia é algo um pouco mais simples. A opressão é algo muito forte, muito poderoso, e você precisa estar revestido da armadura de Deus para você vencer. Eu, em Cristo, posso vencer toda e qualquer prova, mas preciso saber que tipo de prova eu estou passando. Se é só uma angústia. Angústia significa sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, pelo peito apertado, ansiedade, insegurança, falta de humor e com ressentimentos aliados a alguma dor. No campo psiquiátrico, a angústia é considerada uma doença e precisa ser tratada. Talvez você consiga tratar a angústia com remédio, com medicamentos, e assim ela é uma patologia. Já no caso da opressão, a coisa é um pouquinho mais complicada. Muitos de nós passamos por angústia e precisamos de ajuda profissional, pois é passível de tratamento. Já a opressão, na sua maioria, tem a ver com coisas emocionais e espirituais. Precisa de oração, de leitura da palavra, de um encontro com Deus. Não que você não o conheça, mas você precisa da ajuda de outras pessoas para enfrentar essas dificuldades. Você precisa da ajuda de Deus para superar este desafio, essa força que tenta te oprimir. Sabe quando você sente algo ruim, parece que você está carregando um peso que não é seu. Isso se chama opressão. Em 1 João capítulo 4, versículo 4 diz: porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ter medo, como dissemos no início, não significa não ter fé ou não confiar em Deus. Isso é parte do ser humano. Mas eu te digo, creia em Deus, em seu poder. Deus nunca perdeu uma batalha, nunca perderá, e você é filho de Deus. Se o aceitar, se o convidar para a sua batalha. Sabe aquilo que parece impossível de vencer e você vai sentindo como, não, essa batalha eu já perdi. Meu irmão, para Deus não existe batalha impossível. Quando Jesus Cristo estava diante do menino lunático, do jovem lunático, o pai dele assim: Senhor, se tu podes, livra o meu filho. Jesus falou para ele: podes? Tudo pode aquele que crer. Para Deus nada é impossível. Então, se você tem uma batalha que está te consumindo, que está atravessando a sua alma, converse com Deus, faça uma oração, leia a Bíblia, procure se arregimentar, procure se preparar, se fortalecer na palavra do Senhor.
Em sua oração, reconheça Deus, como em Tiago 4,7. Olha o que diz: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós podemos resistir ao diabo sozinhos? Não. Para que nós possamos resistir ao diabo, é preciso que nós nos sujeitemos a Deus. E isso não é se humilhar, isso é reconhecer a autoridade de Deus. O diabo queria que Jesus o adorasse, mas ele diz: apenas ao Senhor devemos adorar. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Reconheça Deus em sua oração. Reconheça Ele como seu Senhor, como seu Salvador. Sozinho não podemos, mas com Cristo e em Cristo somos mais que vencedores. Ore com fé que Deus é quem peleja pelos seus filhos, seja no mundo espiritual, como disse, não é contra a carne, a nossa luta é no mundo espiritual, ou no mundo material, no seu dia a dia, nas coisas que você precisa fazer. Ore para que Deus te dê graça diante das adversidades, diante das dificuldades, diante de tudo de ruim que tiver diante de você. Às vezes você saiu de casa e encontrou alguém no ônibus e aquela pessoa parece que está possuída por um demônio. Ela se vira para você e fala algo com você e você diz: meu Deus, o que foi isso? Isso é o inimigo querendo atormentar a tua vida. E ele não consegue tocar em você, ele não consegue entrar em você, mas ele usa as outras pessoas, ele usa outras situações para fazer com que você se sinta fraco, oprimido, sem força, sem esperança. Nós hoje vivemos tempos difíceis, mas não podemos deixar que o mal nos oprima. Quando sentir que tem uma força estranha tentando te derrubar, chama a Deus. Olha o que diz Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Eu creio num Deus que não deixa um filho seu no vácuo. Quando você clamar, Deus vem. Lembra quando Elias: Senhor, estão aí 400 profetas clamando, gritando, mostra para esse povo quem é o Deus verdadeiro. E Deus então responde com fogo e consome ali aquele holocausto. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que pode te livrar de todo e qualquer tipo de opressão. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu sirvo. E é por essa fé que eu vivo e ando. E eu gostaria que você também fizesse isso, meu irmão. Pense em tudo isso. Faça você mesmo uma análise daquilo que Deus já fez na sua vida. Veja como vencer seus medos, suas angústias, suas aflições. Jesus está ao seu lado e nunca te abandona. Assim eu creio e vivo. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Eu encerro dizendo assim: não as minhas palavras, mas as palavras de Cristo. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom o tempo todo. Creia nesta palavra e seja impactado pelo poder de Deus na tua vida, aonde você estiver. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. Guarde a tua entrada e guarde a tua saída. E te livre de toda a opressão que o mal pode estar fazendo sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. É isso aí, meus irmãos. Essa foi a nossa palavra de hoje. Opressão ou angústia. Deus abençoe. Até a próxima e paz e graça!